Aqui quem vos fala é o professor Roberto Carlos. Sou professor de língua inglesa, especialista em provas militares. Hoje vamos resolver a prova da AFA 2023. Directions. Então está aí a prova da AFA 2023. Ele pede para você ler essa pesquisa abaixo e responder as perguntas 1 e 2. The Global Trends Survey. Está aqui. Então, a transcrição está abaixo aqui. Até que ponto, se for o caso, você acha que sua geração teve uma vida melhor ou pior do que a geração de seus pais? Ou será aproximadamente a mesma coisa? Então estão aqui os países e os percentuais. Vamos para a primeira questão. Questão de número 1. A questão número 1, ele pede para você marcar a opção que está em desacordo com as informações do quadro. Bom, ele está pedindo a errada. Letra A. Quase um quarto dos jovens canadenses acham que suas condições de vida futura irão melhorar. Letra B. Índia, Brasil e Turquia são mais pessimistas que otimistas com seus jovens que os Estados Unidos. O gabarito é essa letra I, letra B. Se você olhar, não é pessimista, eles são mais otimistas. Volta no quadro lá. Brasil, Turquia e Índia. Números 2, 3 e 4. 48, 47, 46%. Então eles são otimistas e não pessimistas. Então essa informação está em desacordo. Gabarito letra B. Na letra C, ele diz que os jovens chineses estão mais propensos a achar que as coisas irão melhorar e não piorar. D. Bélgica, Espanha e França ficaram nos últimos lugares. Questão número 2. O tempo verbal usado em Your generation will have had a better or worse life. Que tempo verbal é esse aí? Letra A. Mostra que algo estará em progresso, estará acontecendo em um momento específico no futuro. Não, isso aí é o futuro contínuo. Will have had, como está anunciado aí, é futuro perfeito. Futuro perfeito, gabarito, letra B. Refere-se a algo que estará concluído em um determinado tempo no futuro. 2, gabarito, letra B. Próximo é a letra C. A letra C diz que é usado para falar sobre ações que continuarão por um período de tempo no futuro. Então seria o futuro perfeito contínuo aí. Letra D. Pode ser usado para falar sobre intenções e planos que acontecerão no futuro. Isso aí é o Simple Future. Número 2, gabarito letra B. 3. A questão 3, nós precisamos de ler esse pequeno texto aí, o texto 2. Texto 2. Foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. Foi a era da sabedoria. Foi a era da tolice. Foi a época da crença. Foi a época da incredulidade. Foi a era da estação da luz. Da estação das trevas. Foi a primavera da esperança. Foi o inverno do desespero. Nós tínhamos tudo à nossa frente. Não tínhamos nada diante de nós. Nós todos íamos direto para o céu. Todos íamos para a outra direção. Em suma, o período era tão parecido com o atual que algumas de suas autoridades mais ruidosas insistiram em serem recebidas, para o bem ou para o mal, no grau superlativo de comparação apenas. Terceira questão. Questão de número 3. No extrato acima, letra A.
Desenvolve a ideia de que nada é como parece ser. B. Apresenta o relato de uma série de disputas recentes. Letra C. Sugere que há espaço para debate no nível das comparações apresentadas. Letra D. Estabelece uma analogia entre o passado e o tempo onde a história acontece. Questão número 3, gabarito letra D de dado. Questão número 4, precisamos ler o texto 3. Franval, que morava em Paris, onde ele nasceu, possuía, além de uma renda de 400 mil libras, a melhor aparência, o rosto mais agradável e os mais variados talentos. Mas, por trás dessa aparência exterior, escondia todos os vícios e, infelizmente, aqueles cuja adoção e indulgência habitual levam tão rapidamente ao crime. Uma imaginação mais descontrolada que qualquer outra coisa que uma pessoa possa descrever foi o principal defeito de Franval. Esse tipo de homem não tem jeito. Eles pioram com a perda de poder. Quanto menos o fazem, mais empreendem. Quanto menos eles conseguem, mais eles inventam. Cada época traz novas ideias, e a segurança, longe de esfriar seu ardor, apenas prepara o caminho para refinamentos mais fatais. Questão número 4. A questão número 4, Franval tem as seguintes características, exceto mais uma questão em que ele quer saber qual é a opção incorreta. Sempre chamo a atenção dos meus alunos que normalmente quando eles pedem a opção incorreta, normalmente mais de 90% das vezes não é a letra A. Sua aparência é inigualável. Certo, tá certo. Então se ele quer errado, eu não vou marcar a letra A. Letra B, nenhuma outra figura se compara a ele. Certo, né? Inigualável. Letra C, a atitude para executar atividades de diferentes tipos. Sim. Letra D, seus traços de personalidade correspondem à sua aparência. Não. Então, gabarito letra D. O texto fala de seus talentos e aparência e depois fala dos seus vícios e a propensão ao crime. Número 4, gabarito letra D. Questão 5. Uma similaridade entre os textos 2 e 3 pode ser percebida no seguinte aspecto ou nos seguintes aspectos. Letra A. Consolo e esperança de um futuro melhor, mas inalterado. Mas inalterado. B. Uma descrição completa das motivações dos personagens principais. Emparelhamentos de conceitos contrastantes que refletem dualidade. D. Uma combinação de tensão, ação e violência. O gabarito dessa questão foi a letra C. Emparelhamentos de conceitos contrastantes que refletem dualidade. Questão 6, 7 e 8, né? Então vamos lá. Texto 4. I know I shall meet my fate. Eu sei que encontrarei meu destino. Em algum lugar entre as nuvens acima. Aqueles contra quem luto, eu não os odeio. Aqueles que eu protejo, eu não os amo. Meu país é Kiltartan Cross. Meus pobres compatriotas de Kiltartan. Nenhum fim provável poderia trazer-lhes a perda, ou deixá-los mais felizes do que antes. Nem a lei, nem o dever me obrigaram a lutar. Nem homens públicos, nem multidões animadas. Um impulso solitário de prazer. Dirigiu para esse tumulto nas nuvens. Equilibrei tudo. Trouxe tudo à mente. Os anos vindouros pareciam um desperdício de fôlego. Um desperdício de fôlego de anos atrás. Em equilíbrio com esta vida, esta morte. No texto 4, questão 6. No texto 4, a seguinte frase se refere à morte. Meet my fate, letra A. Encontrarei o meu destino.
Gabarito dá 6. Letra A. Letra B, desperdício de fôlego. Letra C, tumulto nas nuvens. Letra D, impulso de prazer. Questão 7. De acordo com as linhas 7 e 8, as pessoas, letra A, expressarão esperança de fazer isso através da guerra. Serão encorajadas a lutar por Kill Tartan. Permanecerão alheias ao resultado da guerra. Terão consciência dos perigos que podem encontrar. Gabarito número 7, letra C. Linhas 7 e 8. Vamos lá. Tá aí. Linha 7. Nenhum fim provável poderia trazer-lhes a perda. Na linha 8, ou deixá-los mais felizes do que antes. Então tá aí. Letra C. Permanecerão alheios aos resultados da guerra. Questão número 8. Nas linhas da 9 até a 12, sugere que o autor está: letra A, preparando para colocar sua vida em risco para vencer com honra e glória. B, lutando pelo seu puro prazer e alegria. Letra B é o gabarito. Letra C, motivado pelo desejo de proteger seus caros cidadãos. Letra D, sonhando acordado sobre mover-se através das nuvens. Então, gabarito, lutando pelo seu puro prazer e alegria. Vamos retornar às linhas 9 a 12. 9. Nem a lei, nem o dever me obrigaram a lutar. Nem homens públicos, nem multidões animadas. Um impulso solitário de prazer dirigiu para esse tumulto nas nuvens. Então ele lutou por prazer, ninguém o obrigou a lutar. Texto para as questões 9, 10 e 11. Ó, acabei de chegar da Terra do Sol, de uma guerra que deve ser vencida, em nome da verdade. Com nossos soldados tão corajosos, sua liberdade nós vamos salvar. Com nossos rifles e granadas e alguma ajuda de Deus. Quero ver minha família. Minha esposa e filho estão esperando por mim. Eu tenho que ir para casa. Eu estive tão sozinho como você pode ver. Você simplesmente não pode acreditar. A alegria que eu recebi quando eu finalmente consegui minha licença. E eu estava indo para casa. Oh, eu voei pelo céu. Minhas convicções não podiam mentir. Pelo meu país eu morreria. E eu vou ver isso em breve. Quando eu entrei pela porta, minha esposa, ela deitou no chão. E com lágrimas em seus olhos, seus olhos estavam inchados. Eu não sabia por quê. Então, eu olhei em sua mão. E eu vi o telegrama. Disse que eu era um homem corajoso, mas que eu estava morto. Questão número 9. Leia as declarações abaixo, considerando os aspectos de gramática e significado do texto 5. A guerra mencionada pelo autor já acabou. O autor foi recrutado para entrar na guerra. Correta a segunda opção. A primeira não, a guerra não tinha acabado ainda não. Ele conseguiu a licença e saiu. Terceira, algumas partes do discurso foram retiradas da frase na linha 4. Sim. Aqui na linha 4, esse sou antes do adjetivo nos dá uma ideia de uma continuidade, do tipo, com os nossos soldados tão bravos que... Então está faltando alguma coisa aí, alguma parte do discurso ela foi suprimida. Tornando a terceira opção correta. 4. O uso do verbo auxiliar na linha 13 está equivocado. Vamos na linha 13. E a quinta, já aproveitando, ele diz que o substantivo da linha 17 é um falso cognato. Então vamos subir na linha 13 e depois na 17. Tá aí. O uso do verbo auxiliar na linha 13 está equivocado. Não. O did, ele pode sim ser usado na afirmativa, quando você quer enfatizar.
Então ele não está equivocado, não. E na linha 17? Convictions. Então, o substantivo na linha 17, no caso aí convictions, é um falso cognato. Não. O convictions é convicções. É uma palavra cognata. Estão corretas as opções, a segunda e a terceira. Gabarito letra C. 10ª questão. A sentença seguinte mostra um exemplo de linguagem coloquial. Gabarito letra A. I have got to go home. Não precisa desse got aí. I have to go home. Questão 11. Características de quem estão descritas abaixo. Escreva 4 para o autor do texto 4 e 5 para o autor do texto 5. Primeiro, ele é movido por um fervor patriótico. Número 5. É o texto 5. O segundo parênteses. Ele está lutando porque ele se importa com quem vence. 5 também. Terceiro parênteses. Acredita-se que ele tenha sido morto em combate. 5 também. Quarto parênteses. Nada mais em sua vida parece valer a pena perseguir. Número 4. E último, ele considera os aspectos do seu presente, passado e futuro. Também o número 4. Então, gabarito, letra A. 5, 5, 5, 4, 4. Texto para as questões 12, 13, 14, 15 e 16. Elon Musk, CEO da SpaceX e Tesla, causou uma espécie de agitação no evento anual Simpósio de Guerra Aérea da Associação da Força Aérea em Orlando, Flórida. Durante um bate-papo informal com o Marechal John Thompson do Comando Espacial na sexta-feira, Musk disse em uma sala lotada de pilotos de caça que a era dos caças já passou. Agora, Musk é conhecido por encontrar soundbites, vídeos curtos retirados de um discurso ou entrevista, especialmente durante uma reportagem. Então, isso é que é um soundbite. Para se conectar com a mídia e também de causar perturbação em seu público-alvo. Mas, mesmo para os seus padrões, isso é esticar muito a corda. Mas, o que faz disso uma declaração ousada e polêmica? O campo de batalha contemporâneo é muito mais conectado em rede, complexo, congestionado e letal. Os que se adaptarem sobreviverão. Simplesmente ser um bom bastão, ou seja, bom naquilo que você faz, rapidamente não vai mais condicioná-lo a cortar os céus hostis no futuro. O principal questionamento de Musk é, no entanto, que o ser humano no cockpit é um fator limitante do combate aéreo agora, não mais uma vantagem. Inicialmente, os pilotos eram considerados desajeitados para acomodar pelos projetistas de aeronaves. Em um caça moderno, o piloto senta-se em um assento ejetável para fuga de emergência. Precisa de oxigênio e ar-condicionado para funcionar em temperaturas e altitudes extremas. E requer controles de voo e instrumentos para voar e operar a aeronave. Tudo isso adiciona uma quantidade significativa de peso e custo na aeronave. Além disso, ter uma cobertura transparente para permitir que a tripulação veja o lado de fora melhora pouco ou quase nada o fato dela tornar-se indetectável e aumentam as chances de refletir a luz do sol. O ser humano também adiciona mais peso, especialmente quando sobrecarregado com kit de voo, como capacete, óculos para visão noturna, equipamento correto e planejamento de voo e equipamentos de sobrevivência. Tradicionalmente, os pilotos sentam-se na parte frontal das aeronaves para lhes proporcionar a melhor visão para a decolagem e desembarque, bem como o combate aéreo. Isso causa implicações na aerodinâmica, anonimato e distribuição de peso. Em suma,
pode tornar a vida dos designers muito mais simples se o piloto ou tripulação não estiverem a bordo. Questão número 12. De acordo com o texto, é iminente, é notável que Elon Musk, letra A, improvisa seus discursos para divertir a plateia. Letra B, apresenta recortes de informações para fazer a notícia. Letra B é o gabarito. Ele usa o termo sound bites, que eu até expliquei para você lá na tradução. Letra C, planeja o que dizer para manter o público atento. Letra D, desaprova ser o centro das atenções. Número 12, gabarito letra B. Questão 13. Baseado na posição do Musk, é correto inferir que, letra A, aviões de combate serão mais amigáveis aos pilotos. Letra B, os caças de alto desempenho irão proliferar. C, uma nova era de conflitos é um assunto controverso. D, pilotos de caça podem se tornar obsoletos. Gabarito letra D. O segundo parágrafo diz isso categoricamente. Questão 14. No futuro, os pilotos A, ficarão incomodados em voar usando capacetes e equipamentos de sobrevivência. B, terão que desenvolver outras qualidades, outras habilidades, além da capacidade técnica. Gabarito letra B. C, serão considerados o elemento mais importante no combate aéreo. D, terão que tomar decisões de vida ou morte em fração de segundos. 15. Coloque falso ou verdadeiro de acordo com o texto. Primeiro, os projetistas são desafiados a encontrar soluções que permitam condições de voo adequadas. Verdadeiro. Segundo, o fator humano é considerado um ativo valioso quando o assunto é combate aéreo. Falsa. Terceiro, uma cobertura transparente é tanto vantajoso quanto desvantajoso. Verdadeiro. Quarto, a engrenagem de voo acaba ficando pesada e cara. Verdadeira. Gabarito da questão, letra C. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira e quarta verdadeiras. Questão 16. Analisando os aspectos gramaticais do texto, considerando o uso padrão da língua, é correto dizer que, bom, o gabarito dessa questão é a letra A. Então vamos comentar as erradas. Letra B, a lot na linha 36 pode ser substituída por very. Se você olhar na linha 36 lá, você vai ver que não. Você pode até substituí-lo pelo much. Ele vem antes de um adjetivo no seu grau comparativo de superioridade. Então a letra B está errada. A letra C, o does está sendo usado como um verbo auxiliar. Se você for lá na linha 27, você vai perceber que o does é o verbo principal. Verbo fazer. D, causing na linha 8 pode ser usado na forma sem o ing. Errado. Você vai ver que tem uma preposição antes do verbo. Então, após preposição, se vier verbo, é preciso acrescentar o ing a ele. Encerramos aqui a prova da AFA 2023. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!